Maceió, para a gente falar um pouquinho sobre redes sociais. Existe responsabilidade civil quando você publica, por exemplo, uma foto íntima de uma ex-namorada, da sua ex-mulher? Existe responsabilidade civil quando você divulga uma mentira sobre determinado produto ou empresa? Existe responsabilidade civil e até mesmo criminal quando você publica uma mentira e difama alguém de forma vexatória, contundente nas redes sociais? Olha, eu estou aqui com um dos advogados mais respeitados aqui no estado de Alagoas, quando o assunto é o direito civil, o doutor Fernando Maceió, que eu agradeço, viu, doutor Fernando, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os seus ouvintes. Queria dizer que é uma satisfação muito grande poder estar novamente aqui com você, conversando com todos os seus ouvintes sobre esse tema tão importante que é a responsabilidade civil e, sobremaneira, nos meios das redes sociais. Bom, nas redes sociais a gente não precisa, de certa forma, se preocupar com a questão dos direitos que as pessoas têm em relação à sua honra, à sua imagem, à sua liberdade, à sua própria personalidade, doutor Fernando? Não tenha dúvida, Elias. Veja, todas as relações humanas, né, elas são acobertadas pelo direito, e o direito ele exige que essas relações se deem sobre um prisma de ética, de respeito, de dignidade, de atenção, né, de um ser humano para com o outro. Então, as redes sociais, não é porque elas estão num ambiente virtual que elas fogem dessa regra. Elas têm que respeitar essas regras de convivência humana, né, tendo o direito como fator de adaptação social. Então, se obviamente, de qualquer maneira que seja, se foge a essas regras, a esses princípios, aquele que fugir, ele sofrerá as determinações que o direito tem para coibir e para punir essas atitudes, seja de que maneira for. Bom, como é que o senhor tem observado, porque os crimes são tantos, de toda a sorte, vai desde questões patrimoniais, passando pelo direito das pessoas de ter a sua imagem intacta, respeitada, o próprio direito empresarial, né? Muitas empresas terminam sendo colocadas aí numa situação de vulnerabilidade muito grande, marcas que são muito respeitadas são colocadas de uma forma degradante. Nós estamos cometendo crimes, e que crimes são esses, doutor? Veja bem, Elias, na verdade, as pessoas, uma boa parte, não vou dizer as pessoas, mas uma boa parte das pessoas, por falta de conhecimento ou às vezes de má fé, pensam que o universo das redes sociais é um universo sem fronteiras, sem limites, né? Inclusive sem limites éticos de ação. E, obviamente, que a gente tem visto algumas situações de divulgação de perfis falsos, de divulgação de informações falsas. Estamos nos aproximando de um período eleitoral onde isso tem que ser visto com muito cuidado, porque com essa criação da inteligência artificial, com essa universalização que nós temos do próprio conhecimento das redes sociais, as pessoas podem ultrapassar esses limites e têm ultrapassado muitas vezes, né? Tem chegado a gente a algumas situações de divulgação não somente de informações e perfis falsos, mas de fotos ou de conversas íntimas de casal, de ataques de uma pessoa a outra, fugindo dos padrões de convivência social que se espera entre as pessoas de civilidade, né? A divulgação de informações falsas, às vezes propositadamente, sobre determinados serviços ou marcas ou pessoas. Então, tudo isso gera responsabilização, não somente na esfera civil, a título de indenização, né, por danos morais e, às vezes, até danos materiais, porque as pessoas ou empresas, elas podem vir a sofrer prejuízos financeiros mesmo com a divulgação de informações falsas. Então, além dessa repercussão na esfera civil, você tem a repercussão na esfera penal, né? Porque você, a depender do que seja ali divulgado, você pode cometer calúnia, difamação, injúria e até outros crimes, né, de repercussão até mais graves. E também você poderá, se por exemplo for alguma coisa que esteja vinculada à esfera eleitoral, até cometer algum ilícito eleitoral. Então, existem várias repercussões negativas que podem ser geradas em face daquele que se utiliza da rede social para uma finalidade ilícita, né? Ainda que ele esteja utilizando com a ausência
do elemento subjetivo, da má-fé, mas se ele causa esse dano, se ele causa esse prejuízo por incapacidade, por imperícia, né, por falta de cuidado, de zelo com aquilo que ele está divulgando, ele poderá responder civilmente sob maneira. Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham essa noção do cuidado do que deve ser falado, do cuidado do que deve ser divulgado, daquilo que pode repercutir negativamente para as pessoas e para ele próprio com as divulgações que ele está fazendo nas redes sociais. Bom, como é que o direito brasileiro tem se relacionado com esse conflito? Não deixa de ser um conflito. Liberdade de expressão, direito de personalidade. Como é que é isso, doutor? Veja só, todos nós, né, vivemos numa democracia e isso é importante dizer que na democracia o direito de expressão, a liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais. E, obviamente, que isso não quer dizer que nós possamos dizer absolutamente tudo que pensamos da forma que quisermos. Nós até podemos dizer tudo que pensamos, mas temos que respeitar, né, a integridade e a dignidade das pessoas, a integridade, né, e a aparência, a marca, a imagem das pessoas e das empresas. Então, obviamente, que você tem que fazer aí um contrapeso entre o direito, a liberdade de expressão e a dignidade da pessoa humana, né? Obviamente que ao dar uma notícia, por exemplo, você como jornalista, grande jornalista que você tem a sua liberdade de expressão, mas você não vai chegar aqui e divulgar uma fake news sobre uma pessoa, ou sobre uma empresa, você não vai, na forma que você tratar aquela notícia, tratar aquele sujeito da sua notícia de uma maneira que infrinja a dignidade dele enquanto ser humano. Então, obviamente, que existem esses limites que vão garantir o direito de expressão, mas garantir sobremaneira a preservação da dignidade que as pessoas e que as instituições têm. Agora, doutor, como é que tem sido observado nos tribunais brasileiros essa situação? As pessoas, às vezes, não conseguem administrar emocionalmente a perda de um parceiro, uma parceira, num determinado relacionamento. E aí vaza foto íntima, vídeo. Depois que vaza, fica incontrolável, ninguém tem mais condições de saber qual é a dimensão disso. Como é que os tribunais brasileiros têm acolhido essas pretensões aí? Isso é uma coisa muito triste, né, da gente ver que ocorre na sociedade, mas é um fato efetivo, e os tribunais eles têm se manifestado no sentido de punir civilmente, a título de indenização, de responsabilização civil, e criminalmente, não é, essas divulgações, porque obviamente você está atacando, primeiro, o direito de imagem, né, que as pessoas efetivamente não podem ter suas imagens sobremaneiras íntimas divulgadas, de forma como a título de vingança, a título de vindita. E depois também você está atacando a própria relação, né, que essas pessoas efetivamente têm com a sociedade. Então, a própria sociedade que vai receber aquelas fotos íntimas, que vai ter vazado aquela situação, ela está sendo agredida por uma relação absolutamente particular e por um sentimento particular daquele que está divulgando. Então, tudo isso os tribunais têm construído uma jurisprudência pacificada no sentido de haver a indenização cível e a responsabilização criminal daquele que efetivamente divulga, ainda que ele faça de forma indireta, porque às vezes a pessoa que se sente ali, que deseja fazer isso, ela faz de forma indireta para tentar não ser responsabilizada. Mas todos os meios de comunicação, você tem técnicas, né, científicas para você chegar àquele que divulgou e efetivamente puni-lo. Então, ele será punido com certeza, se for efetivamente descoberto. Bem, com o advento do Marco Civil da internet, algumas práticas já ficaram, de certa forma, costumeiramente já são identificadas e a ideia é que sejam retiradas pelo próprio provedor. Mas quando o provedor não faz, ele também é responsabilizado civilmente? Não tenha dúvida, Elias. Era uma questão que a gente iria chegar, é que o provedor ele é responsável pelo que efetivamente ele divulga. Ainda que ele coloque lá informação que não se responsabiliza de alguma maneira, ele é responsável porque ele tem meios de controle disso, isso está comprovado, né? E esse marco ele vem nos trazer justamente essa determinação de que os meios de comunicação
que são utilizados nas redes sociais, eles não são um universo sem controle, sem fronteira. Eles têm controle e têm fronteira porque são meios de comunicação pública e de divulgação pública. Então, consequentemente, esses provedores eles podem ser responsabilizados se, uma vez instados de forma direta ou indireta, não interferirem nessa divulgação. Ao interferir, eles não estarão contrariando o amplo direito que nós temos de manifestar nossas opiniões. Eles estarão protegendo a sociedade de algo que comprovadamente é contrário a essa ética que deve pairar dentro da convivência social, né? Retirando uma informação que seja uma fake news, uma informação que agrida determinado grupo social, uma informação que incentive, por exemplo, a violência, uma informação que agrida determinada pessoa ou que expõe uma notícia que aquela pessoa efetivamente não tem o direito de resposta. Então, tudo isso o provedor poderá ser responsabilizado também. Bom, são atos ilícitos. A gente tem a criação de perfis falsos, por exemplo, e aí a gente vai para além do cível, né, doutor? Aí a gente tem uma questão criminal, porque nós estamos falseando dados, se passando por alguém, né, dando uma ideia de que você está entrando em um determinado perfil e não é, e aí tem os crimes virtuais, que são muitos, aliás, são tantos, doutor Fernando, que nós temos delegacias no país inteiro dedicadas ao tema. Não tenha dúvida. Quando se ultrapassa a questão somente do prejuízo moral, do prejuízo material, né, o prejuízo à imagem, o prejuízo efetivo, você entra na esfera mesmo do cometimento do crime. E aí você terá algo que interferirá com certeza na sua liberdade e interferirá no seu patrimônio também, né? Porque você tem aí, a depender do que você efetivamente divulgue, você pode cometer crimes diversos. E essas delegacias foram uma grande criação, porque elas têm sido cada vez mais especializadas na utilização de instrumentos e técnicas para enfrentar isso e descobrir efetivamente esses causadores desses danos. Bem, doutor Fernando, uma coisa me preocupa muito. Em qualquer lugar que você vá, alguém pede o seu CPF. Para comprar numa farmácia, para se hospedar em um hotel, para comprar um objeto qualquer. E, naturalmente, se esses dados vazam, seu endereço, etc., você começa a ser assediado por muitas pessoas, há uma responsabilização por quem detém esses dados. A responsabilidade, ela também chega até as empresas e o que elas fazem com o que nós somos. Sim, não tenha dúvida. Veja, hoje eu diria que o maior ativo que existe no mercado é a informação, né? E essa informação, quando ela está de posse de determinadas empresas, de determinadas instituições, elas não podem dar divulgação, elas não podem compartilhar com outras empresas, com qualquer pessoa física ou jurídica, sem que haja a nossa permissão direta, né? E mesmo com a nossa permissão, nós não estamos obrigados a ser fustigados continuamente por propagandas, por contatos, né, oferecendo produtos e serviços. Então, isso tudo nós temos instrumentos legais de controle prévio e de punição posterior. Então, obviamente, que quando você vai fazer qualquer cadastro, né, em qualquer instituição, para que ela possa utilizar o seu dado, ela tem que ter a sua permissão direta. Se ela o fizer sem essa permissão, né, ou mesmo que ela o faça de forma negativa com a sua permissão, ela poderá ser responsabilizada. E você poderá procurar isso através de órgãos como o próprio PROCON, ou através de um advogado, através da defensoria, e buscar o seu direito lá para que isso seja devidamente sanado. Bom, então aqui falando agora para empresários. Eu sei que todo mundo quer ter um cadastro, gente, daqueles que têm o perfil adequado ao produto ou serviço que você está ofertando. Mas seria de bom grado, doutor Fernando, buscar um advogado especializado na área. Antes de começar esse cadastro, a gente precisa saber o que é que a gente quer, por que quer e o que fazer com aquilo que absorveu. É muito importante que o empresário, ao organizar, né, um cadastro, para que ele possa trabalhar aquele cadastro de maneira comercial, ele tenha um acompanhamento de
um pessoal especializado na área de marketing e do trabalho com informações, de estratégia de informação, mas também um acompanhamento jurídico, porque há limites do que ele pode fazer e limites do que ele efetivamente não pode fazer. Isso ele tem que, obviamente, ter uma assessoria especializada, porque há detalhes assim, muito específicos no que diz respeito ao tráfico de informação, aquisição de informação. E, às vezes, ele até de boa fé infringe algum procedimento ou alguma norma específica e aí será punido. E, às vezes, com penalidades de multa que são elevadas, né? Então, gente, olha, calúnia, difamação, violação da privacidade, direitos que são elementares, como a personalidade, por exemplo, eles são regrados no Brasil. E são regrados, inclusive, na internet. E há quem pense que não vai ser alcançado porque está na internet, ninguém está vendo, eu estou sozinho aqui no quarto. Ninguém me viu, doutor, mesmo? Isso não existe, né? Obviamente que hoje você tem elementos, como eu falei, técnicas, e tem equipamentos, e tem ciência para que você possa chegar a qualquer pessoa que tenha utilizado de forma indevida a internet e as redes sociais. Obviamente que há situações que são mais complexas, que demoram mais, mas você tem instrumentos para chegar e você chegará e essa pessoa será responsabilizada, né, na grande maioria das vezes. Muito bem, doutor Fernando Maciel, a nossa gratidão pelas informações, colaboração aqui prestada, as orientações para que as pessoas respirem um pouco, pensem um pouco mais antes de atingir a imagem, a honra de alguém. Elias, eu digo sempre, quando a gente sofre qualquer situação, antes da gente tomar qualquer posição, a gente deve respirar e contar até 10. Sempre. Nunca tomar uma decisão antes de respirar e contar até 10, porque senão a gente poderá estar cometendo uma infração legal, seja ela qual for. Olha, nossa conversa aqui foi com o doutor Fernando Maciel, advogado de alta respeitabilidade, quando o assunto é o direito civil, e a gente conversou um pouco aqui sobre responsabilidade civil e redes sociais. Existem regras, tem muita gente agora sendo punido, não só civilmente, com o pagamento aí, por conta dos danos causados a outra, e também criminalmente, por conta daquilo que disse, que postou, que visualizou, aquilo que fez nas redes sociais.